Isaías 58, versículo 11. Posso ler? Diga amém. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Vou ler novamente. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Amém. O tema da minha mensagem hoje é promessas extraordinárias. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Quem aqui foi corrigido pelos pais quando era criança? Quem? Eu me lembro que o meu pai, ele era especialista em comunicação não verbal. Então, dependendo da forma como ele olhava para mim, eu já sabia que quando eu chegasse em casa eu ia apanhar. Os pais de vocês eram assim também? Só de olhar a gente já sabia que quando chegasse em casa, né, o bicho ia pegar. Quem aqui se lembra da vara de goiabeira? Segundo o historiador Flávio Joséfo, a vara de goiabeira era feita de titânio, e é por isso que ela era tão resistente. Era impossível quebrar. Isaías capítulo 58 começa exatamente com uma palavra de correção. Deus está usando o profeta para corrigir o seu povo. E eu acho interessante as palavras de Deus para realinhar a direção do seu povo, porque Deus é como o Waze, que sempre que você está numa direção contrária ao seu destino, Ele vai te corrigir. A grande verdade é que Deus não nos corrige porque nos odeia. A grande verdade é que Deus nos corrige porque nos ama. A grande lição importante que nós precisamos absorver logo nesse início é que é melhor você ser podado para crescer do que ser cortado para ser jogado fora. Então, quando Deus nos corrige, é como se Ele estivesse nos podando, e todo agricultor sabe da importância da poda para que uma árvore cresça e frutifique em todo o seu potencial. E a grande pergunta nesse início é: Pastor Grandini, por que Deus estava corrigindo o seu povo? Depois você vai ler na sua casa, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7, você vai perceber que toda a movimentação que o povo estava fazendo em direção a Deus tinha aparência, mas não tinha essência. Então perceba que o povo estava se aproximando de Deus, mas todo o seu movimento de aproximação tinha aparência, mas não tinha essência. E quando você lê o texto, você vai perceber que o povo estava questionando a Deus: Deus, de que adianta jejuar? Deus, de que adianta ir para a igreja? De que adianta entregar uma oferta? De que adianta devolver o dízimo? De que adianta vir na quarta de guerra? O que o povo precisava aprender e entender é que Deus não está à procura de adoração, mas de verdadeiros adoradores. Vou repetir essa parte aqui. O Pai não está à procura de adoração, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Aí você continua lendo que, após uma longa advertência, do versículo 1 até o versículo 7, Deus começa a fazer promessas que são anormais, promessas que são extraordinárias. A partir do versículo 8 até o versículo 10, onde tem o ápice, no versículo 11, Deus começa a dizer: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam.
de maneira rápida e prática, eu quero pensar promessa por promessa e aplicar ao seu coração. A primeira promessa que Deus faz, depois de realinhar a direção, depois dessa reorganização de motivação, está exatamente no início do versículo 11. Coloca na tela para mim, por favor. A primeira promessa que nós temos aqui: e o Senhor te guiará continuamente. Vamos repetir? E o Senhor te guiará continuamente. Olha que coisa interessante. Se você ler a primeira promessa de trás para frente, vai ficar assim: continuamente guiará-te o Senhor. Se você ler do começo, depois ir para o final e depois para o meio, e o Senhor continuamente te guiará. Vamos ler do final, depois para o começo e depois o meio, continuamente o Senhor te guiará. Você percebeu que de qualquer maneira que você lê esse texto, vai sair a mesma sentença, a mesma promessa: o Senhor te guiará continuamente. A primeira promessa que Deus está dizendo, a primeira promessa que Deus está liberando, é que se houver um alinhamento de motivação, Deus está dizendo, Deus está prometendo, Deus está verbalizando: eu vou te guiar de maneira contínua, eu vou te guiar de maneira constante, eu vou te guiar sem interrupção. Ou seja, Deus vai ser o seu guia, Ele vai te dirigir, você não vai ficar sem rumo, você não vai ficar sem direção, você não vai ficar vagando sem saber para onde ir. Ele vai te guiar de maneira contínua. Essa é a primeira promessa. E por que essa primeira promessa é importante? Porque a direção é sempre mais importante do que a velocidade. Porque na direção errada, quanto mais rápido você for, mais distante do propósito você vai ficar. Eu conheço muita gente correndo, que corre de um lado para o outro, que vai de um lado para o outro, empenha energia, empenha inteligência, empenha recurso, e quando elas chegam no topo do monte, elas descobrem que estavam na montanha errada. Vocês estão aí? E vamos correr, e vamos fazer, e vamos realizar. Velocidade sem direção vai te levar a um destino que Deus não estabeleceu para você. Faz sentido isso aqui ou não? Se eu estivesse lá, eu ia perguntar ao profeta Isaías: Isaías, e na segunda-feira? Ele te guiará continuamente. E na terça? Ele te guiará continuamente. E em janeiro? Ele te guiará continuamente. E em fevereiro? Ele te guiará continuamente. E no verão? Ele te guiará continuamente. E no inverno? Ele te guiará continuamente. E se os governos mudarem? Ele te guiará continuamente. Se tiver guerra? Ele te guiará continuamente. E se aumentar o imposto? Ele te guiará continuamente. Se o governo for de direita, Ele te guiará continuamente. E se for de esquerda, Ele te guiará continuamente. Ele vai te guiar de dia, de noite, de domingo a domingo, feriado, de janeiro a dezembro, na primavera, no verão, no outono. O que Deus está tentando aplicar ao nosso coração nessa quarta-feira é que se houver obediência, se houver uma motivação sincera, haverá um guia contínuo para você, para sua casa, para os seus projetos. Alguém pode celebrar essa boa palavra nessa noite? Diga glória a Deus. Quando você vai numa cidade desconhecida, numa geografia desconhecida, a melhor coisa que nós podemos fazer é ter um guia. Por quê? Em primeiro lugar, porque o guia sempre vai na frente. E qualquer dúvida que você tiver, você pode tirar com ele. Pastor Grandini, por que o guia sempre vai na frente? Porque o guia conhece a geografia. Por que o guia vai na frente? Porque ele conhece o caminho. Por que o guia vai na frente? Porque ele sabe qual é o destino. Por que o guia vai na frente? Porque ele sabe para onde está nos levando. Isso tem muito a ver com Deus. Murilo, coloca o texto aí para mim. O pessoal está me olhando com a cara esquisita. Êxodo capítulo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite,
numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. De dia, nuvem, à noite, coluna de fogo. De dia, nuvem, à noite, coluna de fogo. Era Deus dizendo: vocês não vão ficar perdidos no deserto. Eu vou guiar vocês de dia e vou guiar vocês à noite. Durante todo o percurso, vocês podem descansar o coração de vocês, porque vocês não vão ficar sem direção, vocês não vão ficar sem rumo. De dia vai ter coluna, à noite vai ser coluna de fogo. De dia vai ter nuvem, à noite vai ser uma coluna de fogo. E o povo ficava olhando para a nuvem. A velocidade quem ditava era a nuvem, a direção quem ditava era a nuvem. Quem ditava a rota, a velocidade, a direção era a nuvem. Levante a sua mão direita para receber essa palavra. A nuvem é a presença de Deus que vai te direcionar, que vai te guiar. Ele não vai deixar você perdido, vagando sem direção. Ele vai te dar uma direção, Ele vai na sua frente. Isaías 45, aguenta aí para você celebrar. Aguenta aí. Murilo, vamos lá. Isaías 45, versículo 2. Isso aqui é a palavra de Deus para nós, gente. Vocês estão aí? Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos e quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Vou ler novamente. É Deus dizendo: eu vou na frente de vocês, e se tiver buraco, eu vou aplanar o caminho. Aquilo que tiver torto, eu vou endireitar. Eu vou na frente de vocês e vocês vêm atrás, só me siga. Onde eu pisar, vocês pisam. Onde eu entrar, vocês entram. Alguém está comigo aqui nessa palavra? Esse era o momento de celebrar. É Deus dizendo para nós: eu vou ser um guia constante. Eu vou à frente, eu vou abrir portas que estão fechadas, eu vou endireitar o caminho. Você não vai tropeçar em pedra, você não vai cair em buraco, você não vai cair em armadilha. O diabo sempre vai preparar uma armadilha para destruir a sua casa, para destruir a sua família. Mas o que ele não conta é que nós temos um Deus que vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente. Ele vai à nossa frente. A gente não ensaiou, né, Fábio? Nós não ensaiamos. Mas você poderia fazer essa oração comigo hoje. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé pode ser mais forte, Fêmea. Vamos, guia-me para que em tu. Por que você está com medo? Deus está na sua frente. Por que você está ansioso? Deus está na sua frente. Por que você não dorme? Deus está na sua frente. Por que você está preocupado, angustiado? Deus está na sua frente. Se Deus está na sua frente, não há para que temer. Se Deus está na sua frente, não há por que preocupar. Deus está na sua frente. Nós não somos guiados por ideologias. Nós não somos guiados por filosofias. Nós não somos guiados pelos especialistas. Nós não somos guiados pela internet. Nós não somos guiados pelos noticiários. Pastor, o mundo está em crise, mas nós temos um guia. Pastor, eu acabei de receber um diagnóstico negativo. Você tem um guia. Pastor, eu acabei de receber uma péssima notícia. Você tem um guia.
Oh, levante a sua mão direita, porque eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Não tema o futuro, Deus está na sua frente. Não tema os novos desafios, Deus está na sua frente. Não tema porque você não conhece o caminho, pode parecer desconhecido, mas Deus está na sua frente. Não tenha medo dos gigantes, Deus está na sua frente. Não tenha medo da oposição, Deus está na sua frente. Não tema a inveja, a calúnia ou a perseguição, Deus está na sua frente. Ele está na sua frente. Você pode não conhecer o caminho, mas você conhece quem está te guiando. Ele está na sua frente. Alguém crê nisso? Diga amém. Segundo, está aí no texto, gente. O Senhor te guiará continuamente, de maneira contínua, sem interrupção. Segunda promessa: Ele fartará a tua alma em lugares secos. Isso aqui me choca. Essa expressão é marcante para mim, não sei para você. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Não sei se você percebeu, mas antes de Deus falar do lugar, Ele garante que haverá provisão. Percebeu que a fartura vem antes da geografia seca? Então, antes de falar da geografia improvável, da geografia desfavorável, Ele garante: vai haver abundância, vai haver sustento, vai haver provisão. Ao invés de você se preocupar com o lugar, se preocupe com a companhia. Essa parte aqui, achei que você ia pular da cadeira. Tá filmando essa parte aqui, Rodrigo? Tem como cortar? Então vamos de novo, hein? Ao invés de se preocupar com o lugar, se preocupe com a companhia. Por quê? Porque a fartura não está condicionada ao lugar, mas à fidelidade de quem te guia. A provisão não está condicionada à geografia. Nós estamos numa série que se chama Provisão. E no domingo passado nós aprendemos sobre a primeira multiplicação dos pães registrada em João 6. E você vai perceber que numa geografia improvável, com recursos insuficientes, no deserto, o que uma padaria levaria semanas para fazer, Jesus fez no deserto, com pouco recurso e com as mãos. E você achando que Deus precisa de uma geografia favorável para te favorecer. Quem foi que te disse? Nos lugares improváveis você viverá o favor de Deus. Nos lugares improváveis você viverá um tempo de abundância, um tempo de provisão. Alguém crê nisso? O que Deus está prometendo não tem lógica. O que Deus está prometendo é ilógico, é irracional. Ele poderia ter dito: eu vou fartar a alma de vocês no coco bambu. Eu vou fartar a alma de vocês na costelaria Rocha. Oh glória, senti o gosto da costela aqui na minha boca. Deus, usa alguém hoje, Pai. Eu vou fartar a alma de vocês no pobre Juan. O que Deus está prometendo aqui, gente, não é normal. O que Deus está prometendo aqui é anormal. Quem confia na direção também precisa confiar no cuidado. Por quê? Porque o Deus que te guia é o Deus que te sustenta. Vou repetir: o Deus que te guia é o Deus que te sustenta. Os israelitas questionaram a Deus, e isso foi registrado no Salmo 78, verso 19. Coloca aí para mim, Murilo, o pessoal não achar que eu estou inventando. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Não foi essa a pergunta que você fez? Será que Deus pode me abençoar com um salário desse?
Será que Deus pode me prosperar numa geografia dessa? Será que Deus pode me abençoar se eu sair da faculdade agora? Será que a minha empresa vai crescer sendo tão pequena? Não foi essa a pergunta que você fez para Deus? Será que Deus pode fazer numa geografia incerta, improvável? E Deus está dizendo para você: eu posso. E não só posso, mas como vou. Desse jeito não vai. Vou falar de novo. Não só posso, como eu vou. Porque limitar o poder de Deus a um espaço geográfico, meu irmão, é servir um Deus pequeno demais. Nós servimos um Deus que não depende de uma geografia favorável para nos favorecer. Tem alguém acordado aí do seu lado? Diga para ele: meu irmão, no deserto você viverá coisas sobrenaturais, extraordinárias. Numa geografia desfavorável você viverá o favor de Deus. Alguém pode quebrar o silêncio nessa quarta de guerra para glorificar ao Eterno? Deus levou Israel pelo deserto por 40 anos e nunca deixou faltar nada. Por quê? Porque era Deus que estava na frente. E o Deus que guia é o Deus que supre. O Deus que guia é o Deus que provê. O Deus que supre é o Deus que garante fartura e abundância. Eu acabei de voltar agora dos Estados Unidos. Senti um ar de inveja agora. Preguei em Boston, em Massachusetts. Viu como é diferente? É diferente, né? Aí você pergunta assim: pastor Grenene, você gastou quanto? Nada. Agora que a inveja pegou mesmo, né? Um irmão me mandou mensagem, falou assim: pastor, vi que o senhor recebeu uma promessa de ir para os Estados Unidos, vou te dar a passagem. Falei: ô glória. Aí o mesmo irmão mandou uma mensagem, falou: pastor, tem um negócio, tem uns amigos aqui que quer te abençoar, eles querem te dar uns dólares para você gastar lá. Falei: ô glória. Aí na primeira mensagem que eu ministrei lá no Campus 153, no domingo da ceia, sobre provisão na família, eu ia comprar $400 na segunda-feira. Aí o irmão parou, eu conversando e tal, eu falei: estou indo para os Estados Unidos amanhã, e vai ser bênção, já tenho umas agendas lá, vou atender alguns amigos e tal. Aí ele falou assim: pastor, acabei de voltar dos Estados Unidos, tem 10 dias, e eu tenho uns dólares lá, $400. Eu falei: aí eu falei assim: mas como é que a gente vai fazer a transação? Eu falei assim: não, passa lá só para pegar. Você está entendendo que quando Deus te dá uma direção, Ele garante o sustento, Ele garante a provisão. Eu no teu lugar eu teria levantado as duas mãos para receber essa palavra. O Deus que te trouxe até aqui não vai deixar faltar nada. Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai cuidar da sua mente, Ele vai cuidar do seu coração, Ele vai cuidar do seu físico. Eu vou repetir isso aqui para alguém: o Deus que te guiou até aqui não vai deixar faltar nada. Ele vai cuidar, Ele vai prover, Ele vai sustentar. Haverá fartura. Quem pode quebrar o silêncio e dar o maior glória a Deus? Eu sinto Deus aqui. Terceira promessa, já estou terminando. Terceira promessa: Ele te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma em lugares secos. Terceira promessa: Ele fortalecerá. Ele fortalecerá, fortificará os teus ossos. Terceira promessa que Deus faz: eu não vou apenas te guiar, eu não vou apenas te suprir, eu vou fortalecer os teus ossos, eu vou fortificar os teus ossos. Quando a Bíblia fala de ossos, a Bíblia fala de estrutura. A Bíblia fala de estrutura. Pastor Grendene, por que os ossos são importantes? Em primeiro lugar, os ossos são importantes porque eles são responsáveis pela sustentação do corpo. Sem os ossos, dificilmente o corpo permaneceria de pé. Em segundo lugar,
Os ossos são importantes porque eles auxiliam, eles ajudam na movimentação. Porque os ossos servem de ponto de inserção aos músculos, auxiliando no movimento. Em terceiro lugar, por que os ossos são importantes? Porque os ossos também ajudam na proteção. Alguns ossos protegem estruturas importantes como a cabeça, caixa torácica, caixa craniana. Quarto, por que os ossos são importantes? Porque eles servem de reservatório de sais minerais. Nos ossos você encontra cálcio, fósforo, potássio e entre outros. A osteologia, que estuda os ossos, explica sobre uma doença chamada osteoporose. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Pastor Grandini, o que é osteoporose? Osteoporose é uma doença que é gerada por falta de cálcio nos ossos. A osteoporose é a descalcificação nos ossos. Eu queria mandar um recado para minha professora de biologia. Chupa essa manga. Quem está comigo aí, diga amém. Ou seja, uma pessoa que possui essa doença, ela não pode ser submetida a pancadas. Ela não pode ser submetida a pressão. Ela não pode ser submetida a carga. Pastor, o que isso tem a ver com a gente aqui hoje? É que tem muita gente que sofre de osteoporose espiritual. Vou pular essa parte. Pessoal do louvor, pode vir aqui. Aí o pessoal acha que eu estou acabando. Pode vir, vem baterista. Conhece alguém que sofre com essa doença? Osteoporose espiritual? São pessoas que se quebram com facilidade. Vou sair da igreja. Por quê? O pastor não me vê. Vou sair da igreja, por quê? Porque ninguém me nota. Vou sair da igreja, por quê? Porque eu nunca fui reconhecido aqui. Eu vou sair da igreja, por quê? Porque a Maria, você acredita que a Maria não me cumprimentou? Vou sair da igreja, sabe por quê? Porque o Zé fez um churrasco na casa dele e não me convidou, infeliz. Esses dias eu postei uma frase no meu Instagram. Eu não sei se eu falo aqui, que é pesado, sabe? Eu postei mais ou menos assim: nem tudo é culpa do diabo. Tem coisa que é falta de vergonha na cara mesmo. Aí veio uma moça no meu direct, falou: pastor, estou chateada com o senhor. Falei: por quê, filha? Porque o senhor postou uma frase indireta para mim. Aí eu expliquei assim para ela, falei: filha, no meu Instagram tem mais de 160 mil pessoas. Aí você acha que eu ia postar uma frase exclusiva só para você? Isso é importante, hein? No meio de uma multidão de pessoas, eu ia arrumar tempo para pensar numa frase que se encaixava na sua vida. Em terras de consciência pesada, a verdade sempre soam como indiretas. Anota isso aí, depois posta lá e me marca. Em terras de consciência pesada, verdade sempre soam como indiretas. Nem tudo que te falam, que postam, é indireta, irmão, que afeta você, a sua consciência. Você está aí ou não? Irmão, a gente vive numa geração de pessoas fragilizadas. Tudo fere, tudo machuca. Tudo é razão para ficar bicudo, para ficar enjoado. Fica aí, não vai embora não.
Pessoas com os ossos fortalecidos não param por qualquer besteira. Você não faz ideia do quanto de crítica eu recebo pelo meu estilo, pela minha forma de pregar, meu irmão. Se a gente for parar por causa de crítica, por causa de zoeira, por causa de gente chata, irmão, a gente não estaria aqui. Sabe por que eu não paro? Porque os meus ossos foram fortalecidos por Deus. Sabe por que eu não desisto? Porque eu tenho um Deus que fortaleceu a minha estrutura. Você pode tecer os maiores elogios que você quiser, eu não vou parar. Você pode tecer as maiores críticas que você quiser, eu não vou parar. Porque os elogios não vão me tirar do foco, e nem as críticas vão me tirar do foco. Eu continuo caminhando, continuo fluindo, porque eu tenho um Deus que fortaleceu a minha estrutura. Oh, aleluia. Pessoas que sofrem, fragilizadas, e porque por qualquer coisinha querem sair da igreja, querem abandonar o evangelho. Anote isso. Quem entra no evangelho por causa de Jesus nunca sairá dele por causa de pessoas. Quem entra no evangelho por causa de Jesus nunca sairá dele por causa de pessoas. Nenhuma pancada que você tomar a partir de hoje vai comprometer o seu propósito. Alguém crê nisso? Tem alguém aqui recebendo essa palavra? Nenhuma pancada que você levar a partir de hoje vai comprometer o seu propósito, vai comprometer o seu destino. Eu, no seu lugar, eu teria levantado as mãos. Por quê? Porque o Senhor está derramando fortalecimento, fortificação na sua estrutura. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. Pastor, eu estou apanhando, e você vai olhar e vai dizer: pode bater mais, porque eu recebi força, eu fui fortalecido, e eu não vou parar. Pessoas que têm a estrutura fortalecida levam pancadas e dão risada. É só isso, Zé? Lembra de Paulo? Foi um dos apóstolos que mais sofreram por causa do evangelho. Açoites, prisões, perigos de morte, açoites com varas, apedrejado, naufrágios, fome, sede, frio, nudez. Como é que um cara desse não para, irmão? Como é que um cara desse não desiste? Aí ele vai explicar lá para Timóteo: Timóteo, na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me desampararam. Mas aí no versículo 17 ele diz: mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. O Senhor me assistiu, Ele esteve ao meu lado e Ele me fortaleceu. Você pode fechar os seus olhos. Há uma graça de Deus caindo sobre nós nessa noite. Uma graça de fortalecimento e frutificação. Fortalecimento e frutificação. O Senhor toca na sua estrutura. O Senhor toca na sua estrutura e Ele te fortalece nessa noite. O Senhor toca nos seus ossos. Ele toca na sua estrutura espiritual e Ele te fortalece. Ele renova as suas forças. Ele toca na sua estrutura. Ele fortalece os seus ossos. Você entrou aqui a um ponto, por um fio, pronto a desistir, mas você vai sair daqui fortalecido no Senhor. Você vai sair daqui fortalecido no Senhor. Se você pode ficar de pé comigo, fique de pé. 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 A vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Cante firme. Olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá.
o Deus de toda provisão. Jeová Jireh caminha nessa noite. Jeová Jireh caminha por entre nós nessa noite. Ele está dizendo: eu toco na sua saúde, eu toco nas suas emoções, eu visito papéis, eu mudo sentenças. Jeová Jireh é o Deus que te guia, é o Deus que te cura, é o Deus que te supre, é o Deus que te guarda, é o Deus que te preserva. Levante as suas mãos em direção à sua casa. Faça isso com fé e diga: não vivo pela vista. Não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Isso, family. Deus proverá. Declare com fé em direção à sua casa. Isso, vai. Olhe para o alto. Olho para o alto, então. Deus. Eu termino agora. Nós estamos no ano da salvação. E talvez eu esteja falando para pessoas que entraram aqui afastadas. Você decidiu ser o seu próprio guia. E você acabou indo para destinos que você não gostaria de ir. Será que não está na hora de você voltar e deixar Ele te guiar? E deixar Ele ir na sua frente? E deixar Ele te dar a direção? Pastor, eu entrei aqui afastado e eu não posso sair daqui sem voltar para Cristo, sem tomar essa decisão, sem fazer essa escolha. Nós vamos contar até 3 e você vai dar um sinal com a sua mão se você deseja isso. 1, está na hora de você voltar para casa. 2, a porta da graça está aberta, não desperdice essa oportunidade. 3, onde está a primeira pessoa que vai voltar para Jesus hoje? Cadê você? Tem uma mão levantada aqui, tem mais uma mão levantada aqui, mais outra mão levantada aqui na minha esquerda. Tem alguém? Alguém pode celebrar? Aqui na minha direita tem alguém? Tem mãos levantadas? Você pode celebrar mais forte. Você que está conosco na transmissão, esse é o momento mais importante desse culto. E se você vai decidir por Cristo, voltar para Cristo e entregar sua vida a Cristo, você vai digitar agora nos comentários: eu quero Jesus. Eu espero porque eu quero orar por você. Digite agora: eu quero Jesus. Você que levantou a sua mão, vem cá à frente, deixa eu orar por você. Isso. Vem, filha, vem, filho. Isso. Você que levantou a sua mão, deixa eu orar por você. Isso. Tem mãos que se levantaram aqui na minha direita. Isso, vindo em lágrimas. Isso, vem. Isso. Se você levantou a sua mão, você quer reconciliar, quer reconhecer Jesus como seu Senhor e o seu Salvador pela primeira vez. Isso. Corre, 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 corre. 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 Isso, corre. Isso. Isso. Eu te espero porque sua alma é preciosa. Mas não encontrei o que tenho agora. Corre, filho, corre, filha. Oh, Só tenho você. tem mais alguém? Nós precisamos encerrar. Tem mais alguém? Você pode estender suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, aqui estão filhos e filhas que hoje fizeram a melhor escolha de suas vidas, que é voltar para o lar, voltar para casa, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que não podem viver mais sem a tua presença. E no nome de Jesus, como igreja, nós queremos orar e pedir que os seus pecados sejam perdoados, que os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Ó Deus, que eles vivam a melhor estação que eles poderiam viver, não uma estação de facilitações, mas uma estação
que em meio às adversidades e aos problemas eles têm a garantia de um guia, eles têm a garantia de um Deus provedor, eles têm a garantia de um Deus que fortalece, nos frutifica, nos fortifica. Pai, no nome de Jesus, receba-os como filhos, em nome de Jesus. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Sejam bem-vindos. A partir de agora vocês têm uma família, e nós estamos aqui para amar, servir e ser um instrumento de restauração na vida de cada um de vocês. Eu sempre digo que o diabo usa pessoas para ferir, mas Deus usa pessoas para curar. E nós queremos ser esse instrumento de cura e de restauração na vida de vocês. A Bíblia diz que a festa diante dos anjos de Deus, por causa da escolha e da decisão que cada um de vocês fizeram. E aqui na Family a gente também faz muita festa. Depois nós queremos dar um presente, e por isso vocês serão levados àquela sala, é a sala dos novos começos. Nós queremos dar um presente, pegar o telefone, porque nós queremos acompanhar vocês a partir de agora. Vocês podem me ajudar a contar, Family? Vamos, vamos. Só se você está feliz, me ajuda com a maior intensidade que você puder. Vamos, Family. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Essa é a nova família de vocês. Sejam bem-vindos. Levante a sua mão direita se você pode. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a abundante paz. Se prepare, porque uma provisão está a caminho. A resposta de Deus vai te surpreender. Se prepare, porque